do canal. Se você quiser, o áudio pega melhor aqui, assim, né? Deixa eu virar para você. Boa tarde, gente. Eu sou o Rafael, sou R2 de UTI. Vou falar sobre a monitorização da pressão esofágica, principalmente nos pacientes em ventilação mecânica. A aula vai ser um pouco mais focada em IVM protetora, que não é o único uso da pressão esofágica. E eu acho que vai dar uma oportunidade para a gente de conversar o que é importante a gente saber de mecânica respiratória também. Então, o nosso roteirinho aqui hoje é conversar. Acho que assim, a gente acaba entrando no meio da medicina e da residência, pegando um bonde andando de séculos, né, de informação de paciente, de doença, de medicina. Então, acho que vai ser legal a gente começar a definir o problema do zero, do básico. Desse problema, a gente vai partir para o início do entendimento fisiológico dele, com os princípios da mecânica respiratória, como que o balão de pressão esofágica vai ajudar a gente a entender um pouco melhor esse paciente no beira-leito, o que a gente tem de evidência do uso de balões, da monitorização de pressão esofágica e qual que é a evidência que a gente pode esperar que a gente vai ver aí no futuro. Então, eu queria começar falando da barreira do alvéolo capilar, né, a membrana alvéolo capilar. A membrana alvéolo capilar ela é minúscula, ela tem esse tamanhozinho aqui na microscopia eletrônica, é de 3 micrômetros, aqui tem a luz do alvéolo, e aqui você já tem o endotélio com hemácia aqui dentro. Só que ela tem uma área de 80 metros quadrados, né? Que é a área maior do que muito apartamento aqui de São Paulo. Então, você pegar uma membrana tão fina, assim, com uma área tão grande, assim, esse desenvolvimento, a evolução disso foi muito importante para todos os mamíferos e aves, que são animais endotérmicos, porque a gente tem um consumo de oxigênio muito alto. Só que isso, obviamente, traz um problema que, com certeza, ela é muito frágil, né? E é nessa fragilidade que a gente vê as alterações dos nossos pacientes da UTI que têm SARA, né? Ou, na verdade, qualquer problema respiratório inflamatório. Aqui na histologia, a histologia do pulmão normal, né? Com as áreas de alvéolos com ar dentro, né? Bem preservados. E aqui um paciente que tem SARA, na verdade é um modelo animal, que está cheio de neutrófilo, inflamação, líquido dentro do alvéolo. E clinicamente o que a gente vê é isso aqui, né? Raio-X com pulmão branco, bastante consolidação, bastante infiltrado, que pode chegar a uma bastante gravidade e outras alterações que vêm junto, né? Por exemplo, o pneumotórax. E esse problema é um problema que por muito tempo, pelo menos talvez até 100 anos atrás, era um dos problemas que os pacientes tinham com insuficiência respiratória e morriam de hipoxemia, né? A fisiologia alterada causada por essa alteração, ela era grande demais para a fisiologia própria do corpo conseguir compensar por si só. Isso levava à morte, mas isso começou a mudar quando começaram a criar aqueles pulmões de aço, né, que faziam pressão negativa, e depois com aquele dinamarquês, o Bjorn Ibsen, que criou a ventilação por pressão positiva. Então, aqui os pacientes pararam de morrer por causa de hipoxemia, porque a gente conseguia forçar a barra jogando ar com pressão para dentro do pulmão. E o que a gente vê hoje é que a maioria desses pacientes com insuficiência respiratória aqui conseguem chegar no hospital a tempo, eles não morrem de hipoxemia mais. Então, a gente solucionou um problema, só que a gente criou outros, né? E um desses problemas é que a gente vê que quando a gente está submetendo o pulmão a pressões mais altas, e a gente vai falar um pouquinho depois o que é isso mais alto, o pulmão ele sofre estresse, sofre strain, e esse strain vai causar inflamação e vai ter um aumento de resultado inflamatório, vai ter um aumento de células inflamatórias, assim como na própria doença de base. E aí eu queria conversar um pouquinho da parte da mecânica respiratória, vai ser importante para a gente entender que pressão que é essa que está causando esse dano e por que ela causa esse dano. Acho que assim, a primeira coisa para a gente conseguir entender bem a mecânica respiratória é a gente entender que o pulmão ele atua dentro da caixa torácica junto com a parede tórax como se fosse uma coisa só. Então, a pleura parietal, que é a que está por dentro da caixa torácica, ela é ligada no pulmão com a pleura visceral, e essa conexão pela pleura, ela faz com que essas duas estruturas elas sempre funcionem juntas, nunca conseguem funcionar separadas uma da outra. Só que a elasticidade da caixa torácica, ela atua de forma oposta à elasticidade do pulmão.
basicamente, o nosso tórax, quando a gente está agora aqui em repouso, ele sempre está com uma tendência a querer expandir, enquanto o pulmão ele sempre está com uma tendência de querer colapsar, né? Então, o que a gente vê é que tem uma força elástica para fora da caixa torácica, junto com uma força elástica para dentro do pulmão, com a pleura no meio, né? Então, como se a gente estivesse fazendo uma sucção para cada lado da pleura e aqui dentro fica uma pressão negativa. Isso em repouso, se a gente considerar que a gente acabou de terminar uma inspiração antes de começar uma inspiração. E esse gráfico aqui é só uma demonstração fisiológica de que isso realmente acontece. Aqui a gente tem uma pressão, que poderia ser a pressão pleural, por exemplo, e aqui a gente tem o volume do pulmão. Aqui está mostrando a capacidade vital, que é a capacidade máxima que eu consigo depois de fazer uma inspiração forçada e fazer uma inspiração forçada, essa capacidade vital, e aqui no meio é a capacidade funcional residual, que é quanto que a gente deixa no pulmão depois que a gente termina de expirar normalmente. E quando a gente está nesse ponto aqui da capacidade residual funcional, a gente tem a pressão um pouquinho negativa. A pressão dentro da pleura vai ser um pouquinho negativa. Porque a pressão da caixa torácica, na verdade, a pressão elástica da caixa torácica, ela é mais negativa, porque ela está querendo ir para fora. Por convenção, ir para fora é ser negativo. Enquanto a pressão elástica do pulmão, que é uma pressão positiva, ela é levemente positiva, e se você só subtrair uma curva da outra, você tem essa curva aqui, que é a curva de relaxamento da expiração do pulmão, tá? Das duas coisas juntos, tá? E por que é importante a gente saber isso aqui? Porque essa elasticidade da caixa torácica, ela não influencia no dano que a gente está causando em cima do pulmão. É essa elasticidade aqui do pulmão, né? E a pressão dessa elasticidade do pulmão é chamada de pressão de recolhimento ou de recuo do pulmão. Uma pressão elástica de recuo é a pressão que qualquer elástico, no caso o pulmão aqui, vai sofrer quando você tenta deformar ele. E essa pressão vai ir para dentro do alvéolo. A direção dela, o vetor dela é para dentro do alvéolo. Então, para a gente considerar como é que essa pressão elástica de recuo, que é a pressão que causa dano no pulmão, funciona dentro da mecânica respiratória, a gente tem que considerar umas outras pressões que também algumas delas a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Isso aqui é um modelo monoalveolar do pulmão, então a gente considera como se o pulmão tivesse só um alvéolo grande, que está por volta dele tem a caixa torácica, e no meio deles dois tem a pleura. Então aqui a gente já consegue determinar quais são algumas pressões de uma forma bem óbvia, né? Então, a pressão da via aérea, que é essa PAW aqui, é a pressão que está na boca, ou então lá no ventilador, que é a pressão que a gente seta no ventilador. Dentro do alvéolo, a gente tem a pressão alveolar. Aqui, essa PL é a pressão de recuo elástico, que é aquela pressão que a gente estava comentando mais cedo. Entre a pleura e a caixa torácica tem a pressão pleural. Por fora tem a pressão da superfície corporal, que quando a gente está considerando um paciente que está em ventilação espontânea, ela é a mesma coisa da pressão da via aérea, que a gente considera por convenção que é zero. Então aqui a gente tem uma pressão de zero, né? Vamos considerar um paciente que está em respiração espontânea. Aqui a gente tem uma pressão de 0 centímetro de água, que vai ser a nossa referência, que vai ser igual à pressão dentro do alvéolo sempre que a gente não tem nenhum fluxo. Então, antes de começar uma inspiração, essa pressão aqui da via aérea é exatamente igual à pressão alveolar. Isso aqui tudo vai ser zero, não tem nenhum fluxo acontecendo entre esses dois. A pressão pleural, pelo que a gente conversou, de que a caixa torácica está tentando ir para fora e o pulmão está tentando ir para dentro, ela sempre é no basal negativo. E a pressão elástica tem uma pressão elástica que a gente não sabe quanto que é, mas a gente sabe que ela é a pressão alveolar menos a pressão pleural. É a pressão resultante aqui, tá? E por último, a gente tem uma pressão transpulmonar, que é a pressão, se a gente fizer a subtração da pressão da via aérea com essa pressão negativa aqui, toda a diferença de pressão, esse gradiente de pressão inteiro aqui, a gente chama de pressão transpulmonar. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar da pressão transpulmonar, e que a gente calcula a pressão transpulmonar em alguns casos, que isso aqui é uma das formas a gente ver o risco de ter uma lesão pulmonar. Fisiologicamente, na verdade, a pressão elástica, que é essa pressão transpulmonar que a gente está falando, né? Que é a pressão alveolar menos a pressão pleural, só que se você tem estados que não tem fluxo nenhum, como essa pressão da via aérea e a pressão alveolar são iguais, então você poderia dizer que a pressão transpulmonar é igual à pressão elástica. Só uma confusão que a gente pode ver em alguns estudos aí que falam que a pressão transpulmonar é a pressão alveolar menos a pressão pleural.
Então, isso aqui é num paciente em respiração espontânea. Alguma coisa que não ficou muito claro aqui, gente? Alguma impressão aqui? No paciente que a gente vê na UTI é o paciente que está entubado, né? A diferença do paciente que está entubado do paciente que está em pressão espontânea é simplesmente que a gente está entregando uma pressão positiva. Então, essa pressão da via aérea, que é essa mesma pressão aqui, ela está positiva porque eu vou entregar, estou dando um PIP de 5 centímetros de água. Então, antes de começar a inspiração, você tem 5 centímetros de água aqui nessa pressão da via aérea, que quando a gente não tiver nenhum fluxo entre esses dois, a pressão alveolar também vai ser de 5. A pressão pleural, ela vai ser um pouco menos negativa, porque tem essa força dessa pressão positiva que eu estou dando, então ela pode ser -2, pode ser 0, em pressões muito altas ela pode ser até positiva. A pressão pleural em si, eu não vou conseguir saber quanto que ela é só com o meu ventilador especificamente, e, portanto, eu não vou conseguir saber quanto que é a minha pressão elástica e a minha pressão transpulmonar. Então, o que eu consigo saber com esse ventilador só e mais nenhum outro tipo de monitorização é o que é minha pressão da via aérea, e se eu fizer uma pausa inspiratória ou uma pausa expiratória, não vai ter nenhum fluxo entre esses dois, eu vou saber qual que é a minha pressão alveolar. Tá? E aí vocês viram lá na aula do Luiz Landinho, e vocês viram também no dia a dia, que se eu tirar a pressão da via aérea numa pausa inspiratória, da pressão da via aérea da pausa expiratória, que é a pressão da via aérea menos PIP, eu tenho a driving pressure. Essa driving pressure aqui, que é a que a gente usa no nosso dia a dia, ela está pegando a mecânica inteira do pulmão e da caixa torácica. Tudo bem aqui dessa parte? Como a gente não consegue medir a pressão pleural no dia a dia com ventilador, a gente, até para entender como é que funciona toda essa fisiologia, precisava de alguma forma de medir essa pressão pleural. Então, uma das formas de medir a pressão pleural é fazer uma toracocentese no paciente e conectar ou um equipo com uma coluna de água, igual a gente faz no líquor, e medir qual que é essa pressão, ou então conectar um transdutor de pressão aqui, digital, que seja, que mostra a pressão aqui dentro. Eu acho que ninguém aqui queria fazer uma toracocentese no paciente com SARA grave. Claro que isso aqui é invasivo. Hã? Pois é, então eu acho que isso aqui é invasivo demais. Isso aqui era um problema, até em estudo fisiológico de muitos anos atrás, que era um problema porque é difícil de manter essa pressão ser fidedigna sempre. Então, uma das possibilidades que foi inventado, que a gente até usa mais hoje em dia, é um catéter de pressão esofágica. Então, você coloca um catéter normal pelo esôfago, ele tem um balão aqui dentro, e esse balão ele sofre uma alteração de pressão por causa da respiração, e isso aqui volta para um transdutor de pressão. E o primeiro uso disso foi muito tempo atrás, aqui no final do século XIX, 1870. Esse francês aqui chamava Maré, ele estudava fisiologia cardíaca, e ele inventou um transdutor de pressão para ver pressão dentro do coração. Aqui tinha uma coluna de água, aqui tinha um balão, ele botava esse balão próximo do coração, isso sofria uma diferença de pressão, a coluna de água aumentava, isso era ligado numa caneta que estava num polígrafo e formava uma curva. E aí esse cara aqui, que é o Luigi Luciani, que é um italiano, ele usou isso, esse dispositivo que o Maré inventou, ele botou no esôfago, aqui no esôfago de um cão que está anestesiado, e mediu qual que era a mudança da pressão dentro do esôfago. Isso aqui lá em 1877. E aí um branco, né? Ninguém mais mexeu no catéter de pressão esofágica, acharam que não era fidedigno, que não servia para nada, e aí a gente pula para 1949, que aí um médico holandês, ele fez a tese de doutorado dele lá na Holanda, lá em Groningen, que ele pegou esse catéter aqui, modificado do Maré, que o Luigi usou no esôfago, o Luciano usou no esôfago, e colocou um balão de látex. E isso aqui que foi a inovação tecnológica para poder medir as pressões dentro do esôfago. E aí, depois disso, isso começou a ser usado em estudos fisiológicos para poder entender toda aquela mecânica do pulmão, até que foi criado um catéter para a gente usar nos pacientes e conseguir medir isso no beira-leito. E quando a gente usa o catéter de esôfago, a princípio, o catéter esofágico, a pressão esofágica ela foi validada em paciente que estava supino. Então, você colocava nos pacientes que estavam acordados, em pé, e aí eles viram que realmente essa alteração de pressão dentro desse balão, ela era fidedigna com a alteração de pressão da pleura, só que a gente precisa dos pacientes que estão deitados em posição supina. E isso também foi validado para poder, o catéter também foi validado para esse tipo de paciente.
Qual que é o problema? Quando você coloca o paciente em posição supina, você tem outros problemas, outras condições que vão afetar essa pressão, que não é só a pressão pleural. Então, o peso do coração e de outros órgãos do mediastino, eles podem alterar essa pressão. O próprio esôfago, embora ele seja extremamente complacente, a própria pressão dele não vai afetar a pressão que a gente está medindo. Às vezes tem contrações, então essas contrações vão alterar a medição do catéter de pressão esofágica. E a quantidade de volume que você coloca, se colocar volume demais, você vai superestimar, se colocar o volume de menos, você vai subestimar. E uma outra coisa que também afeta a alteração dessa pressão, né, a medição dessa pressão, é uma condição fisiológica do pulmão que todo mundo sabe, que tem as zonas de West. As zonas mais altas elas são mais ventiladas e as mais baixas são menos ventiladas. E se você tem uma ventilação diferente no pulmão, né, um volume mais alto, aqui esse gráfico aqui está volume, e aqui são esses números aqui são a distância do polo mais alto do pulmão. Então, se você tem um paciente que está com uma zona mais alta no pulmão dele e vai ter um volume mais alto, não necessariamente esse volume mais alto vai ser compensado pela mesma diferença de pressão. Então, a pressão que eu vou estar medindo aqui em cima vai ser diferente da pressão que eu vou estar medindo aqui no meio, que é diferente da pressão que eu vou estar medindo aqui embaixo. Por convenção, a gente usa o catéter de pressão esofágica no terço inferior do esôfago, e é essa pressão que você vai estar medindo, a do terço inferior do esôfago, que é uma média da pressão inteira, mas pode ter heterogeneidade aqui no meio. Então, tem esses problemas que a gente tem que assumir que eles podem acontecer quando a gente vai medir a pressão do esôfago. Colocar o catéter não tem nenhum segredo, é bem parecido com colocar uma sonda nasointeral. Então, você pega o catéter, você pega lá a sua seringa que você vai infundir ar, na verdade, dentro desse balão, você coloca o balão naso-esofágico, ou então oroesofágico, você coloca ele até o estômago, 60 centímetros mais ou menos, você confirma que ele está no estômago apertando a barriga da pessoa, vendo a alteração da pressão, e volta até mais ou menos 40 centímetros. Se você viu que está tendo oscilação cardíaca, né, no traçado de pressão, isso significa que você está no lugar certo, no terço inferior do estômago. E aí, é claro que existe uma tolerância, né? Você pode colocar ele um pouquinho em cima, um pouquinho abaixo, não tem problema. Depois você colocou o catéter sem garantir que ele realmente está bem posicionado, não tem nenhum segredo também para garantir que ele está bem posicionado. Então, aqui a gente tem a medida da pressão esofágica e aqui a medida da pressão transpulmonar. Lembrando que essa medida de pressão transpulmonar é a pressão da via aérea menos a pressão pleural, então via aérea menos a pressão esofágica, que eu estou estimando aqui. Se o paciente está em ventilação espontânea, está respirando sozinho, você vê ele fazendo um esforço inspiratório, né, a pressão esofágica aqui em vermelho vai cair, a pressão da via aérea vai cair com uma variação igual e a pressão transpulmonar vai ficar igual. Ou seja, está fidedigno, está no lugar certo, está tudo bom. Se o paciente está em ventilação mecânica, é diferente. Você faz uma pausa respiratória no paciente também, só que você tem que fazer uma compressão torácica nele para poder ver essa pressão aqui subindo. Então, a pressão esofágica vai subir, se a pressão da via aérea lá no ventilador aumentar na mesma quantidade, a pressão transpulmonar vai ficar igual, você posiciona no lugar certo. Isso aqui é a foto lá do T respiratório, do catéter de pressão esofágica sendo usado no paciente. Esse aqui é o Nutrivent, que na verdade é uma coisa bem óbvia que eu nunca tinha pensado. Bom, nunca tinha pensado quando eu estava estudando para essa revisão. Que você pode usar o catéter, a monitorização da pressão esofágica junto com o catéter nasointeral. Né? Então, não é mais invasivo do que você está passando o catéter nasointeral para a nutrição. Então, aqui tem a porta da nutrição, aqui você coloca a dieta, aqui tem o transdutor do esôfago, para você medir a pressão esofágica, e se você quiser medir a pressão abdominal, você também pode medir nesse transdutor vermelho aqui. Isso aqui você liga ou no monitor multiparamétrico, ou no ventilador, que tem que ter a porta específica para isso. Na não ter respiratória, eles têm esse monitor específico. Aqui tem a pleximografia, que não serve para muita coisa. Aqui tem a pressão da via aérea igualzinho, está lá no ventilador. Aqui tem a pressão esofágica e esse traçado aqui é a pressão transpulmonar. Aqui, talvez não esteja dando para ver muito bem aqui, mas está 11,7 aqui na pressão da via aérea, está 14,7 aqui na pressão esofágica e ele próprio já faz uma matemática aqui que a pressão transpulmonar está menos 3. Beleza, agora a gente sabe o que é o catéter de pressão esofágica, como que coloca ele, o que ele mede. Mas e aí, o que a gente faz com isso depois que a gente colocou? Então, a primeira coisa é que agora você tem um traçado diferente, além do traçado que você vê no ventilador, que é o da pressão esofágica.
E por que isso é bom? Porque quando você está lá no ventilador de um paciente com SARA, sem pressão esofágica, você faz a medida da driving pressure. Você faz uma pausa expiratória, ou então você sabe que a PIP é 10, você faz uma pausa inspiratória, você vê a platô de 27, você tira a platô da PIP, a driving deu 17. E se você fizer isso para 2 pacientes que aparentemente são iguais, você tem a mesma driving pressure de 17 e você estima que eles vão ter o mesmo risco de ter uma lesão, uma vile, por conta da sua ventilação. Com a pressão esofágica, você consegue separar o que dá driving pressure, na verdade, é uma driving só do pulmão. Porque a driving pressure tem a driving no pulmão e tem a driving que é um componente da caixa torácica. Então, você consegue ver o que é a driving só do pulmão, você consegue estimar, na verdade, o quanto de pressão transpulmonar driving transpulmonar que ele tem e qual que é o risco real dele de ter uma lesão. Basicamente, o que você faz é tirar a platô, que aqui deu 27, de qual que é a pressão esofágica quando você fez a pausa inspiratória, que aqui no caso é 6, 27 menos 6, 21. Isso aqui é a transpulmonar na inspiração. Depois faz a mesma coisa na expiração. PIP de 10, menos 2 dá esofágico, 8. E a transpulmonar é 21 menos 8, dá 13. Nesse caso aqui que a gente achava que os pacientes eram similares, a curva de pressão esofágica é muito diferente. Quando você faz a pausa inspiratória, a pressão esofágica dele vai para 15. Então, essa diferença aqui de 27 e 15 foi para 7. Então, a pressão transpulmonar na inspiração é 7 e a pressão transpulmonar na expiração é igual de 8. 7 não, né? 12. Então, 8 menos 12, 4. A driving transpulmonar desse paciente é 4, a driving transpulmonar desse paciente é 13. Então, esse paciente aqui, que parecia que tinha o mesmo risco de lesão, na verdade, ele tem um risco de lesão menor, e essa driving 17 não está estourando, de verdade. Por que um paciente teria essa curva de pressão esofágica? Porque ele tem a complacência da caixa torácica muito baixa, a elastância é muito alta. Por exemplo, o paciente é um obeso, e aí pelo hábito corporal mesmo, ele tem uma pressão muito grande. Então, o paciente que está com hipertensão intraabdominal, um paciente que é um grande queimado, está com restrição de elevação da caixa torácica. E aqui as contas que a gente já fez estão aqui embaixo. E se você quiser saber o que exatamente é caixa torácica, você pode fazer só a diferença da pressão esofágica na inspiração e na expiração. Aqui nesse caso é 4, aqui nesse caso é 13. Então, a caixa torácica está contribuindo muito mais para a drive pressure nesse caso. Essa é a conta fácil que dá para fazer, e é isso aqui que dá para usar no dia a dia. Tem alguns autores, o Gattinone é um deles, que gosta de ver exatamente quanto de elastância do pulmão está contribuindo para a elastância total. Tá? O Marcelo Amato e o pessoal da UT Pneumo, se não me engano, eles fazem isso também. O que eu encontrei na literatura é que isso é um pouco discutível, porque talvez não esteja usando o conceito certo de fisiologia, mas é uma coisa que vocês podem ver no dia a dia, basicamente ver qual que é a drive transpulmonar, dividir isso pela driving pressure normal, isso dá 0,76, e você pode ficar multiplicando esse número da P-platô pelo número que você ganhou, e você vê que, na verdade, essa platô de 27 aqui, 76% dela é pulmão, nesse caso aqui, só 24% dela é pulmão, então esse cara aqui está mais protegido. Tudo certo tá aí também? Uma outra coisa que dá para fazer, isso aqui talvez seja um pouquinho mais interessante, é que se você calcular a pressão transpulmonar na expiração do paciente, você consegue ver qual que é a tendência desse pulmão dele de colapsar. Então, se a pressão transpulmonar na expiração for negativa, significa que o pulmão está querendo colapsar mais. Isso aumenta a atelectasia, a telectrauma, isso pode aumentar a vida. Isso é uma outra coisa que também com contas básicas você consegue monitorar. Nesse caso aqui, o paciente está com menos 3, se eu não me engano, de pressão transpulmonar, e esse paciente aqui tem um risco maior de fazer telectasia, ficar fazendo a telectrauma e ter mais vida. A gente tinha conversado mais cedo que o pulmão tem zonas dependentes, né? Que no caso do paciente supino está aqui embaixo, e zonas não dependentes, e que o catéter de pressão esofágica ele mede uma pressão média, aqui no meio. Né? No caso do paciente que é saudável, essa variação de pressão é muito pequena. Então, aqui em cima, no pulmão, na zona não dependente, a pressão transpulmonar vai ser só 2 pontos acima, e aqui na zona dependente vai ser 1 ponto abaixo. Né?
isso é uma diferença muito pequena para mudar o cálculo de mecânica e o risco do paciente fazer vírus. Qual que é o problema? O paciente está com ARDS, ele está cheio de líquido aqui dentro, cheio de exudatos inflamatórios, faz uma pressão hidrostática grande e esse gradiente inteiro do pulmão, que no paciente saudável, em média, é 3, no paciente com SARA vai ser em média 10. E aí essa alteração vai ser mais importante, né? Nesse caso aqui, na média dos pacientes, vai ser a transpulmonar vai ser 5 a mais na zona não dependente e 5 a menos na zona dependente. Na prática, o que significa que se você estiver usando a pressão transpulmonar média, você vai estar protegendo mais essa zona, protegendo menos essa zona. Que, talvez pensando assim rapidamente, você acharia que está tudo bem, né? Porque aqui a parte que está ruim vai melhorar, a parte que está boa, você talvez fique um pouquinho pior, mas na média vai ficar melhor. Na verdade, você está só transferindo a doença pulmonar daqui de baixo daqui para cima. Tá? Então, no dia a dia, o paciente está com ARDS, faz sentido a gente corrigir. Essa correção aqui é uma média. Se o paciente está menos grave ou mais grave, essa correção vai ser diferente. Então, no final, talvez a pressão esofágica absoluta que você está usando não seja tão fidedigna assim em alguns pacientes. Então, tem algum tipo de heterogeneidade aqui nesse caso. A pressão esofágica também, alguns autores falam que é o padrão ouro para se avaliar o paciente estar assincrônico. Então, aqui nesse caso, a gente está vendo que a curva de fluxo fica um pouquinho positiva, a de pressão fica um pouquinho negativa depois de um ciclo, e a gente consegue confirmar isso aqui na pressão esofágica. Né? O paciente ele tentou fazer um trigger, na verdade, ele fez um trigger reverso, né? A pressão esofágica mostra que o ventilador entregou uma pressão positiva e isso causou uma pressão negativa na pressão esofágica, que não virou um duplo disparo, né? Na verdade, um disparo reverso completo. E aqui, nesse caso, teve um disparo reverso completo. Talvez até 50% dos pacientes com SARA, eles vão ter algum tipo de assincronia. Tem alguns estudos que mostram que as assincronias pioram desfecho, outros não têm tanta certeza. De qualquer forma, se o paciente está fazendo duplo disparo, a gente sabe que isso aqui aumenta, sim, o risco dele fazer lesão do pulmonar, né, fazer vire. Por quê? Porque agora a drive transpulmonar desse paciente, que era para ser essa diferença aqui, vira uma diferença muito maior, né? Tem um vale que vai até aquela pressão da via aérea inicial. Então, se a transpulmonar está maior, a chance dele fazer vire é maior. Isso aqui pode ser uma outra forma da gente monitorar esse paciente. E aqui é uma coisa que eu não vou entrar muito, porque é fisiologia complicada e o Glauco já tem uma aula sobre isso, é calcular qual que é o esforço do paciente pela pressão esofágica. Eu achei esse gráfico muito ruim, mas não encontrei um outro que fosse muito melhor. Isso aqui é uma curva pressão-volume do pulmão num paciente que está com uma ventilação espontânea. Então, esse é o momento que começa a inspiração e ela termina aqui. Então, começa onde não tem fluxo, vai para a esquerda e sobe até essa outra zona que não tem fluxo, e a partir daqui de cima começa a expiração. E aí, se você sabe qual que é a complacência da caixa torácica, você traça essa curva aqui para cima e você consegue diferenciar que tipo de trabalho que esse paciente vai fazer para poder respirar. Então, isso aqui é um trabalho para vencer a elasticidade da caixa torácica, aqui para vencer a elasticidade do pulmão e aqui para vencer as pressões resistivas. E tem uma outra forma de calcular o esforço do paciente também, que é você calcular a pressão que o paciente está fazendo pelo tempo. Isso aqui é uma forma de estimar se esse paciente está fazendo esforço demais. Se ele estiver fazendo esforço demais, ele pode estar fazendo PSI. Se estiver fazendo esforço de menos, ele pode fazer atrofia do diafragma. De qualquer forma, vai dar ruim. Tem uma aula inteira do Glauco sobre isso. Tá, então eu falei de várias coisas que você pode monitorar no paciente, só que a gente tem que saber se isso aqui tem evidência, né? E o fato da gente não usar isso aqui muito no dia a dia já deve deixar a gente desconfiado que a evidência não deve ser tão forte. De estudo clínico mesmo, ensaio clínico randomizado, a partir de 2008, esse cara aqui, que é o Daniel Talmor, que ele é lá de Harvard, ele começou a estudar, determinar qual PIP que a gente vai usar usando um catéter de pressão esofágica, né? Lembrando que se a gente deixar a pressão transpulmonar na expiração muito baixa, esse paciente vai ter tendência a fazer telectasia. Então, o que ele fez? Ele pegou um grupo de pacientes que ele ia guiar a PIP dele pela pressão transpulmonar expiratória, fazendo como se fosse uma PIP table, pela FO2, e o outro grupo ia seguir aquela tabela, a PIP table do ARDSNet, só que a PIP low, né, a PIP menor.
Eram 60 pacientes, é um centro único, era mais uma prova de conceito. E aí o que ele viu, aqui a gente tem a relação PF, e aqui os dias, ele viu que os pacientes que estavam monitorando a pressão esofágica tiveram uma relação melhor ao longo dos dias. Aqui a gente tem a complacência do sistema respiratório, então a mecânica pareceu ser melhor também nos pacientes que estavam no grupo de monitorar pela pressão esofágica. A PIP foi maior nesses grupos, né? Então a PIP que está explicando você ter essa mecânica, essa oxigenação melhor. A pressão transpulmonar na expiração foi maior nesse grupo, então fisiologicamente faz sentido esses pacientes fazerem menos atelectasia. E a platô também foi um pouquinho mais alta nesses pacientes, que fizeram a guiar por pressão. E mais importante do que essas melhoras mecânicas, teve uma tendência de ter uma menor mortalidade em 28 dias, que não chegou a ficar significativo, mas o poder desse estudo não foi calculado para poder ver essa alteração. Então, isso aqui animou muito o Talmor e toda a comunidade de medicina intensiva. Então, eles bolaram um segundo estudo, um estudo de fase 2, maior e multicêntrico, para poder avaliar se realmente tem essa melhora de mortalidade, né? Então, esse estudo, às vezes, ele é chamado de EPIVENT 1, embora não tenha esse nome no próprio estudo, e esse aqui é o EPIVENT 2. O EPIVENT 2, em vez de ter 60 pacientes como o primeiro, ele tem 200 pacientes, é multicêntrico, e teve uma diferença também. O Talmor ele foi muito criticado no primeiro estudo, porque a PIP que eles usaram é a PIP low, a tabela PIP low, que não é o que os americanos e os franceses usam. Em geral, eles usam a PIP high. O resto do mundo, a gente não fica usando essas tabelas para poder guiar a PIP. Mas, por conta dessas críticas, ele comparou de novo a guiar por pressão transpulmonar respiratória com pacientes fazendo a PIP table, mas a PIP high dessa vez, para tentar deixar uma PIP média mais alta. E aí, dessa vez, a mecânica do pulmão foi a mesma coisa, a PIP foi a mesma, a transpulmonar respiratória foi igual, mostrando que, na média, se você usar a tabela PIP high, é a mesma coisa se você usar o balão esofágico. Qual que é a questão, né? Eu não me lembro nenhuma vez aqui no hospital, em nenhum hospital que eu trabalhei aqui, na UTI, de ver um paciente com 50% de FiO2 e 20 de PIP. Ou, sei lá, 22 de PIP com 100%, 24 de PIP com 100%. No geral, eu vejo os pacientes bem aqui entre 5 e 10, às vezes chegando até 15, raramente até 18 de PIP, né? Isso é uma coisa para a gente pensar. Desfecho clínico, não, a mortalidade não teve nenhuma diferença. Desfecho secundário também não teve nenhuma diferença. Um pouquinho mais de terapia de resgate usando NO nos pacientes que usaram a PIP table, mas assim, né, parece ser bem espúrio essa alteração. Então, na verdade, o desfecho clínico não parece ter nenhuma diferença. Também não teve nenhuma diferença em desfecho de segurança, né? Então, não fez mal. Aqui a curva de Kaplan-Meier que não abriu. Foi um balde de água fria para o pessoal que fez esse estudo, então eles tentaram ver se tinha alguma coisa que explicava no estudo do EPIVENT 2 por que não teve diferença, se foi realmente só usar a PIP high e agora está tudo resolvido. O que eles tentaram fazer é o seguinte: será que se a gente diferenciar esses pacientes por gravidade, um que tem uma parte menor do que a da mediana, uma parte menor do que a mediana, a gente consegue ver uma diferença agora? E basicamente a diferença dos pacientes que tinham a parte baixa e a parte alta foi aqui no uso de vasopressor. Foi aqui que teve a diferença entre os dois grupos. Então, os pacientes que tinham a parte alta, eles estavam mais focados. Basicamente isso, não teve nenhuma diferença de idade, de gênero, uma pequeníssima diferença de peso, mas nada para falar que a mecânica do paciente ia ser muito diferente. E aqui eles viram que tinha uma diferença fisiológica, né? Os pacientes que estavam independente do Apache, na verdade, alguns pacientes conseguiram fazer uma pressão transpulmonar respiratória menor, né? Então, aqui numa parte menor e numa parte maior do que a mediana foi igual, né? Realmente, alguns pacientes fizeram a transpulmonar menor, e a gente vai ver que isso teve um efeito clínico. E, além disso, a curva de Kaplan-Meier separada ela é diferente. Nos pacientes que têm uma parte menor, você ter usado a pressão esofágica teve uma melhora de mortalidade em 60 dias. Nos pacientes que tiveram uma parte alta, a curva se inverte. Parece, isso é só uma tendência, não teve significância estatística, mas parece que você usar a PIP table estava tendo uma tendência de ter uma sobrevida maior em 28 dias.
Aqui só outros desfechos clínicos, né, que tem a mesma direção de efeito. Os desvios de ventilador. Nos dois grupos, você ter feito terapias inversas, teve esse mesmo efeito de proteger de ventilação. E só no grupo que estava com a parte mais alta, estava mais chocado, você ter usado a PIP table, saiu mais rápido do choque. E só fora de plot mostrando isso que eu acabei de falar. E aqui mostrando que para os dois grupos, se você deixar a drive transpulmonar, se deixar a pressão transpulmonar expiratória entre mais ou menos 2, esses pacientes também sobreviveram mais. Essa análise pós-hoc aqui foi justamente para mostrar que talvez tenha um grupo de pacientes que vão ficar melhor com o uso do balão esofágico, mas não é a rotina, não é para a gente fazer isso em todos os pacientes. Tá, então a evidência não está muito clara, né? Talvez, porém, de alguma forma, usar o balão esofágico pode ajudar. Então, o que a gente tem por aí para vir, né? Tem alguns estudos para mostrar, alguns ensaios clínicos mostrando, estudando usar o balão de pressão esofágica para sair da ventilação, medindo o esforço do paciente. Tem alguns para ver se ele tem um risco maior de fazer PSILE, se eu consigo deixar o esforço dele naquele meio certo para ele não fazer atrofia do diafragma e não fazer PSILE. Tem outros para poder ver se eu consigo melhorar a sincronia. Só que eu acho que o estudo mais importante que a gente vai ver nos próximos anos, que vai ser só em 2030, é mais um do Talbot, que vai chamar Preventiville, que ele não vai mais mexer com o PIP agora. O que ele quer ver é se eu guiar a mecânica desses pacientes pela driving transpulmonar, não pela driving pressure normal, se eu não consigo ver melhora de mortalidade. Né? E esse estudo começou a ser replicado em 2024, vai terminar só em 2030, tem 5 vezes mais paciente para P22. Talvez aqui a gente veja se vai ter alguma mudança na prática de usar o balão de pressão esofágica. Mortalidade e dias de ventilador. É isso.